Glória a Deus, é sempre um prazer estar aqui mais uma vez, compartilhando com vocês a palavra do Senhor. Eu vou insistir no que tenho feito durante as últimas vezes que tenho estado aqui, que é despertar a igreja para entender a proposta de Deus, que é uma vida na terra abundante e posterior a isso, a vida eterna. Meu propósito tem sido, tanto na igreja por onde eu pastoreio, como também por os lugares onde tenho passado, é buscar despertar nas pessoas as ações que possam transformar sua vida aqui na terra numa vida extraordinária, para que pessoas consigam alcançar a sua missão e, atrelado a ela, descobrir sua identidade, é fazer com que pessoas sejam felizes aqui nesta terra e depois partam daqui para viver uma vida eterna. Me parece que quando o Apocalipse diz: aquele que vencer não sofrerá o dano da segunda morte. Se tem duas mortes, é porque tem duas vidas. Uma fala desse plano terreno e outra do plano espiritual. Quantas pessoas têm sofrido aqui nesta terra e muitas vezes encarando a proposta bíblica como se ela fosse compensatória. Eu sofro aqui para alcançar os céus. Queria lembrar aos irmãos que a proposta na oração modelo oferecida por Jesus não tinha o intuito de ser repetida, mas sim de ser vivida. E ela diz: venha o teu reino. Antes que eu vá para o teu reino, eu vou mostrar para este mundo que o teu reino pode vir para a minha vida, para a minha casa, para a minha família, para os meus negócios, para o meu ministério. E infelizmente, muitas pessoas não têm vivido isso. E eu quero abrir a minha mensagem contando mais uma vez uma história para vocês de algo que busca nos despertar para rompermos e quebrarmos alguns paradigmas. Há 40 anos atrás, aproximadamente, numa pequena igreja, ainda muito conservadora, um dos obreiros, ele era careca e resolveu comprar uma peruca. E ele então colocou a peruca na cabeça, e aquilo criou um incômodo em muitas pessoas, porque o irmão Antônio se tornara vaidoso. E agora aquela vaidade que ele estava trazendo consigo poderia prejudicar e muito a igreja, porque aquilo poderia se expandir. Então alguns obreiros procuraram o pastor e disse: pastor, temos que chamar o irmão Antônio, porque a vaidade tomou o coração dele e ele tem que arrancar aquela peruca, porque senão aquela peruca vai causar um mal muito grande na igreja. E o pastor, desconfortável com aquilo, não compartilhava muito do pensamento dos obreiros, mas numa reunião, um dos obreiros levantou e disse: de hoje não passa, hoje nós vamos resolver a situação do irmão Antônio. Ou ele tira a peruca ou perde a comunhão com a igreja. E levantaram aquela questão, que se o irmão Antônio não tem cabelo é porque Deus não quer, e que se Deus quisesse que ele tivesse cabelo, o cabelo dele não tinha caído. Boa colocação, para que o irmão Antônio removesse a peruca. E quando chegaram ao consenso que realmente a peruca deveria ser removida, ou então ele perderia a comunhão, irmão Antônio disse: olha, se tem uma coisa que eu não vou perder, a comunhão com meu Deus, e eu me rendo aos irmãos, e eu vou retirar a peruca. Mas eu gostaria de condicionar minha retirada. Eu retiro a peruca desde que os irmãos removam a dentadura. Porque se Deus quisesse que vocês tivessem dente, o dente de vocês não teria caído. E neste momento o pastor bate na mesa e diz: irmão Antônio, continua com sua peruca, porque minha dentadura vai continuar onde está.
E muitas vezes nos aprisionamos porque não temos coragem de tomar decisões. Muitas vezes a religiosidade toma conta do nosso coração. E eu quero compartilhar a história com vocês de alguém que quis mudar de vida, de alguém que entendeu que a bênção não está no lugar, mas sim nas pessoas, e que pessoas podem fazer a diferença. Eu preciso que você abra a sua Bíblia, vai ser rapidinho. 2 Crônicas, capítulo de número 28, verso de número 22. Segundo Crônicas, como queiram, capítulo 28, verso 22, diz assim: e ao tempo que este o apertou, então ainda mais transgrediu contra o Senhor, tal era o rei Acaz, porque santificou aos deuses de Damasco, que o feriram, e disse: visto que os deuses dos reis da Síria os ajudam, eu lhes sacrificarei, para que me ajudem a mim. Porém eles foram a sua ruína e de todo Israel. E ajuntou a casa os utensílios da casa de Deus, e os fez em pedaços, os utensílios da casa do Senhor. Fechou as portas da casa do Senhor e fez para si altares em todos os cantos de Jerusalém. Também em cada cidade de Judá ele fez altos para queimar incenso a outros deuses, e assim provocou a ira do Senhor, o Deus de seus pais. Ora, o restante de seus atos e de todos os seus caminhos, tanto os primeiros como os últimos, eis que estão escritos no livro dos reis de Judá e de Israel. E dormiu Acaz com seus pais, e os sepultaram na cidade, em Jerusalém. Porém, não puseram nos sepulcros dos reis de Israel. E Ezequias, repita comigo, e Ezequias, seu filho, reinou em seu lugar. Amém? Isso. Bom, o pastor Marcos já orou. Eu quero conversar com vocês rapidamente sobre o que deixaram de herança para Ezequias. O que esse garoto recebeu, ou que esse rapaz, 25 anos de idade, Acaz, seu pai, morre e dá de presente para Ezequias um reino. Ezequias se torna agora o novo rei. Mas é importante nós entendermos que tipo de administração Acabe deixou para seu filho. Todas as vezes que olhamos apenas para a nossa geração, muitas vezes não paramos para observar como se comportou as gerações que vieram antes de nós. E se não olharmos para isso, inevitavelmente podemos encarar algum conflito de injustiça de Deus. Atribuímos a Deus aquelas coisas que deveriam ser responsabilidade de nossos pais ou avós. Vamos dizer que Deus é injusto porque alguém mora numa casa melhor que a nossa, ou que tem uma posição mais privilegiada, ou consegue estudar numa escola melhor. Quando olhamos para algumas pessoas na nossa geração e vemos essas pessoas aparentemente obter algumas vantagens que nós não temos, é muito comum acharmos que há uma injustiça. Mas se formos olhar um pouquinho para gerações anteriores, podemos descobrir que o que algumas pessoas estão vivendo agora são resultado do que a geração anterior fez de forma assertiva. E que na verdade não há injustiça. O problema é que às vezes o pai do seu amigo fez coisas que seu pai não fez. Agiu de forma com que a geração anterior, ou a sua geração anterior, ela não fez. E como nós vivemos debaixo de uma lei de semeadura, inevitavelmente você escolhe o que planta, mas não tem direito de escolher o que colhe. Eu vou deixar falar para você, né? O pai morreu,
não me deixou nada de herança. Mas é nada, de nada. A não ser lembranças. Foi um pai extraordinário. Certo? Falar de emoção com meu pai, um cara ultra bem-humorado, louvado. Amém, meu pai. Agora, o teto que ele deixou para mim foi bem baixinho. Certo? Me deixou nada. Casou 8 vezes, construiu mais casa do que João de Barro. E no final da história, ainda morava numa casa que eu construí para ele. Louvado seja Deus. Amém? E glória a Deus, não estou reclamando não, só estou dizendo para você que meu pai não me deixou nada e agora eu podia estar traumatizado, roubando, matando, me prostituindo. Mas não, estou aqui pregando o evangelho. Porque deixa eu falar uma coisa para você, não interessa o motivo do seu fracasso, por mais razão que você tenha para fracassar, o que você pode me convencer é que realmente você merece ser um fracassado, porque você tem tanto motivo. Só que isso não traz para você sucesso. Então pense num cara ruim. Pelo menos, não vou dizer que é o pior não, porque tem gente muito ruim na Bíblia, e tem gente aqui às vezes que é pior que o Acais. Que eu costumo dizer na igreja que eu pastoreio, que tem gente que se o diabo aparecer e me pedir indicação, leva o ex para o inferno, deixa para Jesus que é mais poderoso que você. É ou não é verdade? Isso vai dar divisão no inferno. Escute só. Quando nós olhamos para esse texto, o que vemos? Um cara que gerenciou mal, que se perdeu no caminho, que fez mal aos olhos do Senhor, certo? Que fechou as portas, que apagou as lâmpadas, que não queimou incenso, que fez aliança e importou Deus. Ele olhou para a Síria e disse: já que os sírios estão ganhando, eu vou importar esses deuses para cá, vou sacrificar eles para ver se eles me dão vitória também. Aí que o negócio piorou. O cara foi tão ruim que morreu, não botaram no sepulcro dos reis. E olha que defunto não reclama se ele fosse sepultado, mas chegaram à conclusão de: não bota não, que esse cara foi diferenciado. O problema é que ele morreu, porque todo mundo morre. E aí eu pergunto, o que vai ser da geração dele, ou daquela que vem depois? Porque ele morreu, mas Ezequias, seu filho, reinou em seu. E o que Ezequias pegou como herança? Um reino falido, humilhado, oprimido, devastado, por causa de uma gestão que não era dele. Então chegou a hora do Ezequias reinar. 25 anos de idade ele começou a reinar. 39 anos reinou em Jerusalém. O nome de sua mãe era Abia e ela filha de Zacarias. E ele fez o que era reto aos olhos do Senhor, segundo fizera Davi, seu pai, no primeiro ano do seu reinado, abriu as portas da casa do Senhor e as reparou. E você está aí com o texto todo do capítulo 29. Louvado seja Deus, não preciso ler para você. Eu gosto desse camarada, por quê? Porque ele é alguém que vai virar o jogo, que vai virar a mesa, que vai pegar um ambiente onde ele deveria ser humilhado, envergonhado, que tem tudo para dar sequência, para ter se tornado um produto do meio, e ele resolve reagir, dizer: eu não quero isso para minha vida. Mas meu pai fez isso, na minha casa todo mundo divorciou, na minha casa ninguém se formou, na minha casa, dane-se. Comigo não vai ser a mesma coisa. Meu pai casou 8 vezes, eu estou numa mulher só. Vou fazer 30 anos de casado com ela, quero ir com ela até que a morte o separe, de preferência com a dela, mas eu quero ir, certo? Relacionamento é para ir na alça ou no caixão, até o fim. Eu quero ir na alça, chorando. Sou mais forte do que ela não resistiria se eu morresse. Escute só. Nós estamos vivendo uma sociedade fragilizada. Ezequias assume um reino. Que reino, pastor? Não tem exército, não tem dinheiro, não tem nada. Que todos os povos vizinhos sabem que é um povo derrotado e humilhado. É isso que cai na mão desse rapaz, 25 anos de idade. Mas quando eu olho o verso de número 9 do capítulo 29, ele diz assim: porque eis que nossos pais caíram à espada, nossos filhos e nossas filhas e nossas mulheres, por isso estiveram em cativeiro. Olha o verso 10. Agora me tem vindo ao coração, em algumas traduções,
agora eu estou resolvido que nós vamos fazer uma aliança com o Deus de Israel, para que se desvie de nós o ardor da sua ira. Ezequias está dizendo: eu não quero saber como é que meu pai está vivendo, como é que essa geração está vivendo, eu quero saber de uma coisa, eu vou tomar um posicionamento na minha vida. Eu vou trazer Deus para a minha vida, eu vou trazer Deus para o meu reinado, eu vou trazer Deus para a minha casa, eu vou trazer Deus para a minha gestão, para a minha empresa, eu vou trazer Deus. Essa é a decisão desse camarada. Mas por que ele diz isso? Porque ele diz: porque os nossos, está aqui ó, verso 9, porque os nossos pais caíram à espada, nossos filhos, nossas mulheres estiveram em cativeiro. E por quê? Preste atenção. Se você deseja sair de onde está, procure saber o que te levou para lá. Descubra o que te levou e o que te colocou onde você está. Foi a preguiça? Foi essa língua sua? Foi a avareza? Foi a falcatrua? O que te colocou onde você está? Descubra. Quanto mais rápido você descobrir o que te levou para onde você está e parar de fazer, automaticamente você vai começar a sair de lá. Se Ezequias tem no coração o desejo de que a vida dele seja diferente da que foi de seus pais e de tudo aquilo que ele viu, ele resolveu se posicionar diferente. Por isso o texto faz questão de dizer que ele fez o que era reto ao Senhor, segundo o que fizera seu pai, ou Davi, seu pai. O pai de Ezequias não era Davi, era Acais. Ezequias é um de seus ancestrais. O que é Davi para Ezequias? Um exemplo bom. O que é Acais? Um exemplo ruim. O que a Bíblia me parece dizer é o seguinte: ao seu lado, perto de você, à sua mão, diante de seus olhos, sempre haverá exemplos negativos e positivos, e é você que decide quem você deseja seguir. Quando ele resolve se posicionar, ele precisa entender, ele precisa de dinheiro. Precisa, lógico que precisa. Ele está diante de uma monarquia, ele precisa de recursos, mas ele não tem. Ele precisa de um exército para se proteger, mas o exército da Síria praticamente massacrou tudo. Ele precisa de muitas coisas, porque talvez hoje você e eu estejamos com uma demanda muito grande. Mas sabe o que Ezequias me ensina? Que eu posso precisar de muita coisa, mas como nós ouvimos aqui na palavra da oferta, uma coisa é prioridade. O que é? Trazer Deus para a nossa vida. Porque quando Deus chega, meu irmão, deixa eu te falar uma coisa. Quando Deus chega, já era. Pode se levantar um inferno, pode matar uma galinha na encruzilhada ou um elefante. Tanto faz a quantidade do sangue. Deus está no comando e já era. Eu já contei isso aqui. Eu fui viajar um tempo atrás e aí peguei um engarrafamento, cheguei no aeroporto atrasado. Aí falei com a garotinha: faz meu check-in. Ela falou: fechou o sistema. Falei: garotinha, pelo amor de Deus, eu estou indo quase para o final do mundo, não tem outro voo, coloca eu aí. Não faz. Ela falou: não tem, já fechou. Eu falei: garotinha. Aí a gente já vai perdendo, não é verdade? Sabe, lembra do Sidney Magal? O meu sangue ferve. É antigo, mas tem gente que lembra ainda, os fossilizados. Eu já estava ficando nervoso, mas eu não posso, porque as pessoas me conhecem. Então eu não posso explodir, eu posso até implodir, mas explodir não posso. Aí eu virei as costas assim e falei: Jesus, eu não vou não. O senhor vai sozinho nessa viagem, porque essa garotinha quer deixar eu ir não, que ela falou que fechou lá. Eu ia com o senhor, agora só o senhor vai. Essa é a minha maneira doida de falar com Deus. Quando eu virei as costas de novo, tinha duas garotinhas. A outra garotinha, quando me viu: Pastor Cláudio, eu amo o senhor. Eu falei: garotinha, eu ainda não te amo, mas se tu me botar nesse voo, você pode ter certeza que eu vou te amar, garotinha.
Ela falou, o senhor tem bagagem? Eu falei, não tem não. A outra só olhando, ela digitou um troço lá, desbloqueou o sistema, falou, corre pastor. Menino, eu só antes de correr, eu avisei Jesus, Senhor, estou indo, vamos junto. Porque se Deus for com você, querido, o deserto tem que te fazer prosperar, a crise tem que te fazer prosperar. Você está entendendo? Nós temos que... É isso que Ezequias faz. Primeiro ano do seu reinado, primeiro mês, porque quem quer mudar não muda amanhã. Por que a senhora não emagrece? Porque começa sempre uns 2 dias depois. Por que você não estuda? Porque vai ser ano que vem que você vai se formar. Vai, burrologia. Você está rindo, mas é sério. E cuidado que você pode estar rindo de você. Sim. Primeiro ano do seu reinado, ele abriu as portas da casa do Senhor, as reparou, chamou o sacerdote, os levitas, e disse, santificai agora, santificar a casa do Senhor, tirar do santuário toda a imundícia. Nós vamos mudar esse negócio. E para mudar isso, nós vamos trazer Deus. Botou a roupinha no sacerdote, queimou incenso, cultinho acontecendo, louvado seja Deus. Dinheiro? Exército? Também tem não. Tinha nada. Mas o culto já está acontecendo. Quem é que está presente? Deus. E se Deus é por nós, é isso aí. Isso não é brincadeira não. É verdade. Quando Deus entra em cena, as coisas mudam. Sabe o que ele fez? Para mim acelerar um pouquinho, celebrou a Páscoa. Ezequias celebra a Páscoa e chama todas as tribos que venham. Seu propósito é estabelecer ou criar novamente o contato daquelas mentes, daqueles corações, com aquela festa que simbolizava o poder de Deus, a libertação, e a trazer à memória deles tudo aquilo que Deus já fez. Porque se tem uma coisa que nós temos com facilidade, é esquecer o que Deus fez. E com a rapidez, você quer ver? O Elias está lá. Aí Elias fala assim, ó, vai chover não, viu? Segundo a minha palavra, não vai chover. Pronto. Acabe falou, não vai chover não? Vou matar ele. Vamos ver se não chove. Ele morre a profecia com ele. Aí Deus fala, Elias, corre, vai lá para o Ribeiro de Querite, porque eu já conversei com o corvo, para te dar uma comidinha. Aí ele vai para lá, quem é que está lá de garçom? O corvo, pretinho, bem arrumadinho, trazendo a comidinha. Um garçom até uniformizado. Acabou, o que Deus falou? Agora você vai para Sarepta, que pertence a Sidom, fora dos termos administrativos de Acabe, que eu já falei com uma viúva para cuidar de tu. Ele vai para lá, o que tem? Uma viúva. Lascada, mas está. Aí o filho da viúva morre, ressuscita o filho da viúva. Aí ele volta, Deus diz, agora volta, e volta Elias. Aí vem os camaradas encontrar com ele, o cara pede fogo, 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 fogo. Especialista no show pirotécnico, matando tudo. Aí vai lá pro Carmelo. Aí os caras tudo pedindo fogo, Elias falou, fogo. Parecia o Muxu do Mulan. Fogo. Lambeu tudo. Aí matou os profetas. Aí a Jezabel falou assim, avisa o Elias que amanhã é essa hora que me aconteça outro tanto, mas ele é o finado Elias. Sabe o que ele fez? Saiu correndo. Nossa, Jezabel perigosíssima, quer me matar, entra numa caverninha, esqueceu tudo que Deus fez. Uma memória ruim, a memória dos crentes. Sabe uma memória que me encanta? A de Davi. Saul falando para Davi, Davi, deixa eu explicar uma coisa para tu, garoto. Você é novo, menino. Você usa droga? Não, né? Deixa eu te explicar, garoto. Você não pode lutar contra o gigante. O cara é grande, Davi. Quase matou a mãe dele quando nasceu. O cara é extraordinário, acima da média. Entendeu? Davi falou, não, peraí, deixa eu explicar uma coisa para o senhor. Majestade, eu estava apacentando as ovelhas do meu pai e veio um leão e matei ele.
Aí um urso que não sabia que eu matei o leão, desinformado, veio também, matei leão e urso. Já estou com problema com Greenpeace, matando leão e urso. Então eu vou logo falando para o senhor. A minha memória diz que eu estou acostumado a vencer, e eu venci leão e urso. Deixa eu falar uma coisa para você chegar aqui, quantos leões e ursos você já enfrentou na vida e você venceu? Então não é esse que você está enfrentando hoje que vai te vencer, porque aquele Deus que te deu vitória lá atrás continua o mesmo para te dar vitória hoje. Então mexa na memória. Eu gosto de Ezequias porque ele mexe na memória. Chama todo mundo para a festinha, e a turma vai para a festinha. Que beleza, meu Deus. Depois você lê capítulo 30 de 2 Crônicas. 31, quebra os ídolos, tudo que o pai dele arrumou, taca fogo Ezequias. Ó que maravilha. Tá tudo legal, não tá? Até chegar no 32. Capítulo 32. Senaqueribe se levanta contra Ezequias. O texto diz, depois dessa fidelidade, porque a gente espera que depois que a gente faz tudo certo, a gente gosta até de cantar um hino, né? Vai dar tudo certo se a gente colocar a nossa fé em ação. Vai dar tudo certo. Quem dera fosse assim. Porque os milagres de Deus e as grandes conquistas vêm sempre embalados, numas embalagens doloridas, esquisitas. Deus poderia ser mais convencional, mas não é. Ele faz do jeito que ele, na hora que ele, e pronto. Quem não quiser reclama na administração. Capítulo 32, se levanta Senaqueribe, filho de Tiglade, um rei poderosíssimo que tinha ganho de Acais. Se Ezequias cresceu vendo derrota, Senaqueribe cresceu vendo vitória. E agora vem. Por quê? Porque já estava acostumado a ganhar, ganhava de todo mundo. O que ele não sabia é que no trono não estava mais Acais, o irresponsável. Estava alguém que sabia quem era, sabia o que Deus podia fazer. Senaqueribe não ataca, estabelece um estado de sítio e cerca a cidade. E aí eu gosto da frase, depois você lê, Ezequias falando com o povo: olha, gente, não fica assim amedrontado com o Senaqueribe e essa multidão que está com ele, porque há um conosco que é maior do que ele. Um. Quantos? Um conosco. Com ele está o braço da carne, conosco está o Senhor dos exércitos. Fica tranquilo. Não deu para tranquilizar ninguém, é lógico, mas já foi uma boa palavra de ânimo. Eu já falei isso aqui diversas vezes. É quando a casa de Eliseu está cercada, porque ele estava tendo revelações das manobras militares do rei da Síria. E aí um de seus oficiais diz: olha, não há espião aqui, majestade. O que há é um homem em Dotã. E esse homem, ele, tudo que o senhor planeja fazer na sua cama, Deus fala para ele. É o X9, Eliseu. Ele disse: então vamos prender ele. Foram de noite, cercaram a casa do Eliseu. E de manhã cedo, quando o garoto que trabalhava com Eliseu abriu a porta, ele se deparou com o exército da Síria, armado até os dentes, cavalo, cavaleiro, e aquela coisa extraordinária. E o menino olhou, e o menino falou: depois você lê, está lá escrito, ele diz assim em algumas traduções: ah, meu Senhor, que faremos? Não tem rota de fuga, não tem saída de emergência, nem estão querendo me matar, estão querendo pegar o Senhor, mas eu estou junto, vou de bucha. Nesse momento Eliseu sai. Eu gosto desse texto, porque Eliseu sai e olha para o que o garoto está vendo. E diz: calma, garoto. Como calma? Os caras estão tudo armados até os dentes, nós só estamos 2. Calma, calma. E aí Eliseu diz para o menino: calma, filho, mais numerosos são os que estão conosco do que os que estão com ele. E o menino deve ter olhado: conosco? Conosco só está nosco. Tem ninguém.
Você somatizou, filho. O medo já tomou conta de você? Sabe qual é a diferença nesse texto? É a visão de um menino e a visão de um homem de Deus. Porque no embate, na adversidade, no momento de virar o jogo, só os homens e as mulheres que andam com Deus conseguem fazer isso. Isso não é para qualquer um não, meu irmão. A mensagem é para todos, mas não é para todo mundo. E Eliseu falou: Senhor, abre os olhos desse garoto, para ele ver. Quando o garoto olhou, tinha uns troços lá que ele não estava vendo, mas estava lá. Porque você não está vendo, mas Deus já está pelejando a seu favor. Ele já deu ordem. Quando o garoto olhou, eu imagino ele olhando agora, ele tremendo. E aí Eliseu fala: abre os olhos dele. E aí ele faz isso. Ele estava aí já, Eliseu? Estava vendo não. Aí, vem aí, poxa. Pode vir, vem pegar eu e o Eliseu? Pode vir, ó. Pode vir. Sabe qual é a diferença? É que meninos e meninas se comportam com desespero. Homens e mulheres de Deus sabem que Deus está onde sempre esteve. No trono de sua glória, no controle de todas as coisas. Mas vamos voltar para Ezequias, senão a gente fica no texto errado. Agora está tudo cercado. Não tem rota de fuga. Aí ele chama Isaías. Lá no capítulo 32, verso 19. Se tiver com sua Bíblia aí, já estou terminando. Capítulo 32, verso 20, 19, 20, por aí. 20. Porém o rei Ezequias e o profeta Isaías, filho de Amós, oraram contra isso e clamaram aos céus. Olha para mim. Ezequias chama o profeta Isaías, e guarde o que eu vou te falar. Eu não sei o que você quer para a sua vida, mas se você quer alguma coisa produtiva, ande com alguém que está no mesmo propósito que o seu. Escolha seus companheiros de viagem, seus correligionários. Aprenda a andar com gente e viver em ambientes. Quando Pedro desperta, porque a oração na casa de Maria, mãe de João Marcos, em favor dele, o anjo entra na cela, acorda Pedro, diz: coloca a sua sandália, pega a capa e vão embora. Mas eu estou preso, mas o céu liberou um alvará de soltura para você. A porta da prisão abriu e Pedro, quando está na rua, ele acha que está sonhando, e quando ele vê, ele está livre. Ele corre sozinho para a casa de Maria, mãe de João Marcos, e ele bate, a menina não abre. Você deve conhecer esse texto. Qual é a questão aqui? É que quando Pedro vai passar pela porta da prisão, a porta abre, e quando ele chega na porta da casa daquelas mulheres, a porta não abre, porque a porta, na verdade, não se abriu para Pedro, ela se abriu para o anjo que estava com Pedro. Como lá na casa de Maria, o anjo não estava, a porta não abriu. Me parece que o que a Bíblia está querendo também nos impulsionar a andarmos com pessoas que abrem portas para nós, com gente que vai fazer a diferença na nossa vida. Para de andar com cabeça de bagre, senão você vai ser cabeça de bagre. Para de andar com cabeça de rolinha. Já viu? Rolinho, um corpo grandão e a cabeça desse tamanhozinho assim. Pense um pouco nisso. Ele chama Isaías e diz: Isaías, vamos falar com Deus, que o Senaqueribe está aí, querendo matar a gente. E o Senaqueribe mandou uma carta mal criada, dizendo: ó, povo, que foi lida, não acredite no Ezequias, que posicionou vocês para sacrificar apenas um Deus. Meu pai e eu ganhamos de todas as nações vizinhas. Quero ver quem é o Deus de vocês, para livrar vocês. Não houve nenhum Deus que pudesse. Então o Deus de vocês não vai fazer isso. Ezequias chamou Isaías, dobraram o joelho e deve ter falado: Senhor, se fosse eu, sabe o que eu falaria? Senhor, falar com o senhor um negócio aqui. O senhor conhece aí o Senaqueribe? O que ele falou de mim eu nem ligo, mas o que ele falou do senhor, se eu sou o senhor, eu não deixo não. Isso não é coisa que fala de um Deus poderoso. Eu não sei que tipo de oração ele fez.
Eu sei que eles oraram por causa disso e clamaram aos céus. E Deus enviou um anjo. Um anjo só. E o anjo chegou. E matou todos os valentes. Não matou covarde. Por quê? Porque se mata todo mundo, a notícia não percorre. Se a fama de Israel estava ruim, tem que melhorar. E propaganda é a alma do negócio. Então só matou covarde. O anjo pegava, quem enfrentava morria. E quem corria? Correu, deixa embora. Para quê? Para contar para os outros a minha vitória. Eles iam embora contando para os outros. Chegava lá e falava assim: nossa, peraí, pois, corri pra caramba. Ok, povo não tem exército, a gente não tem dinheiro, a gente tem quase nada, maluco. Mas tem um danado, um anjo lá, ó. E alguém deve ter falado um só. E o mensageiro deve ter dito: se tem dois, eu não chego, irmão. O cara parecia o Neo do Matrix. Matando todo mundo. Sabe o que aconteceu? Nações vizinhas vinham trazendo presente para Ezequias. Trazendo o quê? Ninguém queria mais brigar com ele. As pessoas traziam presente, falavam: ó, Ezequias, falei com o Senaqueribe, não se mete com o Ezequias. Não se mete com o Ezequias, que Ezequias não é Acais. Ezequias é da prateleira de cima. Deixa eu falar uma coisa para você. O que Acais deixou de herança para Ezequias? Nada. Mas a sua vitória não depende do que os outros te deixou. Depende da herança que Deus deixou para mim e para você. Você pode ter certeza que eu sou um improvável para estar aqui hoje, para ter um ministério de família. Mas Deus falou: eu vou te dar. Eu falei: e eu quero. Eu estou afim, estamos juntos. É fácil? É lógico que não. Não é fácil. Essa semana, e eu termino aqui, eu estava saindo da minha casa. E eu tive um desconforto muito grande, porque um vizinho colocava sempre o carro numa posição que me atrapalhava. Eu tolerei por muito tempo. Mas essa semana passada, ele estava numa atividade com seu filho, estacionou um ônibus. E eu, naquele manobra, eu acabei fechando o portão da minha garagem em cima do meu carro. Naquele momento, minha esposa estava no carro, meu filho estava no carro. Eu perdi noção. Abri a porta do meu carro, fui até ele e disse: cara, com todo respeito, eu não aguento mais. Fechei a porta em cima do meu carro, pela maneira incoerente. É lógico que eu não falei nesse tom. Entrei no meu carro e fui embora. Almoçar com minha esposa e com meu filho. E no caminho, uma voz foi falando comigo: você pensou no que você fez no coração daquele menino? Ao falar daquele jeito com o pai dele? E eu fui embora. Não comi direito. Voltei, coloquei minha família em casa. Atravessei a rua, toquei a campainha no portão. O garoto veio me atender. Falei: você pode chamar seu pai? E ele disse sim. Quando o pai veio, eu perguntei: como é que é o nome do seu filho? Ele disse: é João. E eu falei: chama o João. E o menino veio, me olhando. Eu disse: você sabe que eu sou pastor? Ele disse: sei. Então eu vim aqui para te pedir perdão, porque eu não tinha direito de ter tratado seu pai da maneira que eu tratei. Seu pai é um homem trabalhador, um homem honesto. Se o carro está parado na posição errada, isso não me dá o direito de fazer o que fez. Mas eu preciso que você entenda que ao longo da vida, você, como eu, hoje, pode cometer também um erro. E aprenda que o segredo da vida é reconhecer o que você fez de errado, pedir perdão ao pai dele, ao garoto, virei as costas e fui embora para minha casa.
Uma das grandes batalhas que eu venci na minha vida foi ter o controle das minhas próprias ações. As escolhas que eu resolvi fazer para andar ao lado de Deus. Porque sobre os meus ombros Ele colocou o nome dEle. E eu preciso, eu e você, zelarmos por isso. Eu não sei se a sua história condiz que você obtenha fracasso. Talvez você tenha muitos motivos para fracassar. Para fracassar no seu casamento, para fracassar na sua vida profissional, para fracassar na sua formação acadêmica, para fracassar na sua caminhada de fé. Mas qualquer motivo que você tenha para justificar seu fracasso, eu só quero te lembrar que ele vai continuar sendo fracasso. O que eu quero te propor hoje aqui é o que Ezequias fez. Olhou para a vida dele e disse: eu não quero isso para mim. Eu vou mudar essa história. E ele foi lá e mudou. E não mudou com soldados, com material bélico. Não, ele mudou com o coração. Ele mesmo disse na minha tradução: porque me tem vindo ao coração fazer uma aliança com Deus de Israel.